envelhecer e adoecer. São sinônimos, doutor? Não, não são sinônimos. Você deve conhecer muita gente velha que é saudável. Você deve conhecer gente com 90 anos de idade que nunca foi ao médico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O corpo humano tem uma inteligência tão grande que se você mudar a fisiologia, automaticamente começa um processo de autocura. Isso acontece a todo momento no mundo inteiro. Então, qual é a hora de começar? A hora é agora. É claro que tem gente que está fazendo isso há 30 anos, que bom. Mas se é você que está pensando em entrar nesse processo, a hora é agora. Então, eu preparei aqui uma apresentação onde eu vou usar slides, onde eu quero primeiro começar um raciocínio com você sobre o assunto, e aí a gente entra no assunto propriamente dito. Então, aí vai o primeiro slide. O médico é um estudante até o dia de sua morte. Quando ele deixa de ser estudante, o médico dentro dele começa a morrer. Mas isso não é só para o médico. Eu acho que isso aí, qualquer pessoa, quando nós paramos de aprender, nós começamos a morrer. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: você começa a morrer quando as suas recordações começam a ficar mais fortes que as suas aspirações. Quando você começa a conjugar o verbo no passado, eu fui, eu fiz, eu era. Se você observar uma pessoa que está no processo de morrendo aos poucos, você vai ver que ela conjuga o verbo no passado. Então, a primeira coisa que nós temos que começar a fazer, independente da idade, é começar a conjugar o verbo no futuro. Você tem que concentrar no futuro. Sabe por quê? Porque é lá que você vai viver o resto da sua vida. O passado já passou, tem nada que você possa fazer. Então, o que eu quero ter primeiro aqui começar, eu quero começar com você um processo onde não existe construção sem destruição. Pablo Picasso, o grande Picasso, ele falou essa frase extremamente sábia. Acompanha aqui comigo. Você vai construir uma casa. O que você faz? Você faz um buraco no chão para colocar o alicerce. Ou seja, você já furou o solo. Você precisa de brita. Você vai ter que dinamitar uma pedreira para trazer a brita. Você não vai fazer isso pessoalmente. Você vai terceirizar. Alguém vai lá, dinamita a pedreira e alguém vende a brita para você. Você vai precisar cortar árvores para fazer tábuas, para fazer o alicerce. Você não faz isso fisicamente, você compra a tábua. Mas, sendo você direto ou indiretamente, você fez um buraco no chão, você derrubou a árvore, você dinamitou pedreira e você ainda nem começou o processo de construção. Por que eu estou discutindo isso com você? Porque nós aqui vamos construir um novo paradigma. Para você explorar novos mares, você tem que perder de vista a costa. Se você quiser se mantendo olhando para a praia, não tem jeito de você explorar novos oceanos. Então, na exploração de novos oceanos, na área de saúde que nós vamos fazer aqui, você tem que, antes de mais nada, romper paradigmas antigos. Então, antes de nós entrarmos nisso, nesse próximo slide, eu vou mostrar uma coisa para você. Eu queria que você me acompanhasse no raciocínio. Olha só. Um ladrão furta do caixa de uma loja duas notas de 100 reais. Ou seja, ele furtou 200 reais. No dia seguinte, ele volta à loja e faz uma compra de 45 reais com uma das notas roubada no dia anterior e recebe 55 de troco. Muito bem, nós agora vamos ver. O prejuízo foi de... Você começa a pensar comigo. Ele roubou duas notas de 100 reais, no dia seguinte ele vai com uma das notas de 100 e ele ainda faz uma compra de 55, de 45, recebe 55 de volta. E você vai estar calculando aí, nem que seja de cabeça, quanto que foi o prejuízo para o dono da loja. Foi um prejuízo de 200? Foi um prejuízo de 245? Foi um prejuízo de 255? Ou foi um prejuízo de 300? Eu sei que nesse momento você está confuso.
Eu quero apresentar no próximo slide uma outra situação para você. Um ladrão furta do caixa de uma loja 2 notas de 100. No caminho para casa, ele percebe que ele perde uma das notas. Quem achou vai até a mesma loja e faz uma compra de 45, recebendo 55 de troco. De quanto foi o prejuízo para o dono da loja? Você já começou a pensar um pouquinho diferente. Quando o ladrão voltou lá com a nota que ele tinha roubado e comprou mais, o seu raciocínio foi para um caminho. Quando eu falo isso agora, ele vai para outro caminho. Então eu quero apresentar para você uma terceira opção. Um ladrão furta do caixa de uma loja 2 notas de 100 reais. Isso você já sabe. Logo após o furto, entra na loja um cliente e faz uma compra de 45 com a nota de 100 e recebe 55 de troco. Esse cliente, claro, não tem nada a ver com ladrão. E aí eu pergunto para você, de quanto foi o prejuízo? Eu te apresentei 3 opções. A primeira, o ladrão roubou, ele próprio foi lá e fez a compra, confundia a sua cabeça. No segundo caso, ele perdeu a nota, mas ela estava ligado com aquela nota. E no terceiro, entra um cliente que não tem nada a ver. Quando você vê essa terceira opção, você diz assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver essa história. Uma coisa foi o furto e outra coisa é a compra. Você começa a separar o processo. Então você há de convir, e vale a pena você ficar sabendo, que o modo como os dados são apresentados tem um efeito no nosso raciocínio e isso influencia nas nossas decisões. Então você quer ver? Vamos raciocinar junto. Olha só, eu vou te apresentar um dado aqui com esse próximo slide. Em 1900, 75% das pessoas trabalhavam ao ar livre. Em 2010, 10% das pessoas trabalhavam ao ar livre. Ou seja, a maioria deixou de trabalhar ao ar livre. Você hoje trabalha no escritório. Então, essa informação é fundamental para você. Entre 1900 e 2010. Agora vamos ver no próximo slide. No próximo slide eu digo para você que em 1900, quando 75 trabalhavam ao ar livre, havia uma ausência de câncer de pele. E agora, 2010, só 10% trabalhavam ao ar livre, é o tipo de câncer mais comum. Raciocina comigo. Você acha que o sol, e a próximo slide que eu vou te perguntar, será que o sol é responsável pelo aumento da incidência de câncer de pele? Ou há algo mais ocorrendo? Se de 1900 para 2010 era 75% trabalhando ao ar livre e agora era só 10%, ou seja, a pessoa não toma sol mais e começa a aparecer mais câncer de pele, você agora tem um dado para raciocinar comigo e começar a questionar o seguinte, será que não tem algo mais que está acontecendo aí e nós estamos culpando o pobre do sol? Pensa comigo. Muito bem. Então vamos em frente. Deixa eu apresentar para você o Dr. Robert Del Montic. O Dr. Del Montic, ele era um naturopata. Ele morava em Hollywood, na Califórnia. Ele era o profissional de saúde de muitos atores e atrizes famosas. Eu tenho um retrato dele aí aos 67 anos de idade, como você está vendo aí no slide. Aos 67 anos de idade, esse indivíduo tomou a seguinte decisão. Ele ia melhorar a sua alimentação, ele ia melhorar a sua atividade física e ele ia passar a usar hormônios chamados bioidênticos. E ele ia fazer uma experiência de 13 anos para ver o que aconteceria no corpo dele. E ele escolheu 44 parâmetros, ou seja, acuidade visual, acuidade auditiva, força muscular, equilíbrio, flexibilidade, resistência, capacidade aeróbica, 44 parâmetros. E quando ele chegou aos 80, que é o próximo slide, ele fez uma avaliação. Você mesmo olhando, você vai me dizer, olha aí, ele aos 80, ele tem mais músculo que ele tinha aos 67, ele tinha mais flexibilidade aos 80 que aos 67, uma melhor acuidade visual, melhor acuidade auditiva, a bioquímica dele era melhor. Então ele provou para nós
que o indivíduo dos 67 aos 80 anos, ele pode rejuvenescer. Ele pode ficar em melhor forma. O Dr. Del Monte morreu com 92 anos. Tá? Até hoje não se sabe o que aconteceu, mas ele estava muito bem no dia anterior. Tá? Mas ele morreu com 92 anos. Mas é uma experiência aqui para você. Vamos ver outras fotos dele aí para vocês terem uma ideia. Aqui está ele aos 84 anos de idade. Você está vendo a saúde que ele tem aos 84. Isso não é privilégio dele, não. Isso é qualquer pessoa que seguir a programação que nós vamos discutir aqui essa noite. Tá? Aí está ele, ó. Olha a musculatura dele. Tá? Inclusive, olha aí. Ele era uma pessoa extremamente conhecida no mundo de Hollywood, no mundo dos artistas. Então, eu acho que o Dr. Del Monte mostrou para a gente que qualquer momento que você começar, mesmo ele já vindo cuidando até um certo ponto, você pode melhorar. Então, essa é a primeira mensagem que eu tenho para você aqui hoje à noite. Certo? Deixa eu apresentar para você a Violeta Brown. A Violeta Brown era, até bem pouco tempo, até setembro de 2017, ela era a mulher mais velha viva. Ela faleceu em setembro de 2017. Ela viveu 117 anos, 6 meses e 5 dias. Totalmente lúcida. Mostrando para você que isso é possível. Quer dizer, isso não é um conto de fada. Isso existe. No próximo slide eu vou mostrar para você a mulher que mais viveu até hoje documentado. É a francesa Jeanne-Louise Calment. Ela nasceu em 1875, morreu em 1997. Ela viveu registrado, com certidão de nascimento, tudo certinho, 122 anos e 164 dias. E todo mundo perguntava para ela, Jean-Louise, qual é o seu segredo? É a pergunta que uma pessoa com mais de 120 anos recebe. E ela era categórica, sempre com a mesma resposta. A resposta que ela dizia era a seguinte: primeiro, que era o vinho do Porto, que ela tomava um cálice todo dia. Um cálice, tá? Não é uma garrafa, não. É um cálice. E ela só tomava o vinho do Porto. Segundo, o senso de humor. Ela estava sempre sorrindo, sempre brincando. E terceiro, ela tomava 2 a 3 colheres de azeite de oliva de excelente qualidade. Então você vai ver que isso aqui, essa história vai se reproduzir. Quando nós começarmos a estudar daqui a pouco as chamadas zonas azuis, que são principalmente 5 zonas, uma no Japão, uma em Costa Rica, uma na Sardenha, uma na Califórnia e assim por diante, nós vamos mostrar essas pessoas que vivem 100, 110, 115 anos, com saúde. Porque não adianta você viver muito e estar ligado a um respirador, e estar tomando remédio, e estar em coma. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo você viver mais e viver melhor. Agora, não vai aparecer nenhuma pílula no mercado, pelo menos por enquanto, que vai resolver esse problema. Você vai ter que tomar uma decisão. E não é uma coisa, é uma coisa simples, mas não é uma coisa fácil, porque você vai ter que ter uma certa disciplina. Mas é melhor do que ir para um CTI de um hospital, inclusive do ponto de vista financeiro. Então nós vamos mostrar no próximo slide para você quais são as características dos centenários, pessoas com mais de 100 anos. O que caracteriza eles bioquimicamente? Todos eles, sem exceção, têm uma insulina de jejum abaixo de 5. Esse é o número mágico. Você pode pedir ao seu médico para poder medir a sua insulina depois de 8 horas de jejum, não é depois de 12 horas, depois de 8 horas de jejum, medir a sua insulina no sangue e se você estiver abaixo de 5, a sua chance de passar dos 100 anos é muito grande. Mas não é só isso não, é um trio. O próximo mostra que você tem que ter os seus triglicérides baixos. E terceiro e último desse trio é ter o HDL elevado. Então, as pessoas com mais de 100 anos, elas têm uma característica, um denominador comum. Elas têm a insulina baixa
e isso você consegue diminuindo a sua ingesta de carboidratos. Elas têm triglicérides baixo, isso você consegue também diminuindo a ingesta de carboidratos. E elas têm um HDL alto, e isso você consegue principalmente pela sua atividade física. E talvez um cálice do vinho do Porto, que também aumenta o HDL. Então, se você está buscando como é que você consegue isso, você tem que, esses 3 parâmetros têm que estar presentes. Agora vamos ver o que nos apresenta o próximo slide. É o estudo dos gêmeos dinamarqueses, que está aí a fonte embaixo, 2.872 gêmeos dinamarqueses univitelinos, mostrou, publicado em 1996, um estudo marcante, que fez uma grande diferença, mostrou que somente 10 a 20% da nossa longevidade saudável é atribuído à genética. Ou seja, você não é refém da sua hereditariedade. Se você seguir o caminho das pedras, como eu costumo dizer, independente da sua genética, você vai acrescentar mais 10, 12, 15 anos de vida saudável à sua vida. Está interessado nisso? Quem que não estaria, né? Mas então vamos continuar o processo. Então, e nós apresentamos tudo com dados científicos. Vocês estão vendo aí o estudo dos gêmeos dinamarqueses, e o senhor olha aí no rodapé, está a citação. Eu não preciso inventar nada. A informação está toda disponível. Mas falando de agora, a vida é um eterno aqui e agora. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Você já pensou nisso? Você vive num constante aqui e agora. Qualquer momento é agora. Qualquer lugar é aqui que você estiver. Então, você sabendo viver o aqui e agora, porque esse é constante na sua vida, você vai ter uma grande vida. E viver com longevidade e com saúde é um legado de quem segue as regras. Eu vou apresentar para você as regras. Agora, eu não posso segui-las. Você que tem que seguir. Mas eu estou aqui para lhe orientar com todo embasamento científico possível. Então vamos para o próximo slide. Então vamos lá. O segmento da população que mais cresce nos dias de hoje é dos centenários. São pessoas com mais de 100 anos. Essa é uma tendência que ocorre no mundo. Mas existem 5 lugares, que nós vamos discutir aqui especialmente, chamado das zonas azuis, que nós vamos ver o que elas têm de especial, porque é isso que você está procurando, é ter 105, 108, 109 anos de idade e continuar andando de bicicleta, e continuar praticando arte marcial, e continuar em competição intelectual. Não é isso que você está querendo? Então, isso é envelhecer sem ficar velho. Então vamos lá. Aqui o livro, Dan Buettner. E Dan Buettner, ele trabalhava para National Geographic e ele fez um estudo das regiões do mundo onde as pessoas tinham esquecido de morrer. Inclusive na ilha Icária, na Grécia, que eu vou mostrar aqui, é conhecido como a ilha onde eles esqueceram de morrer. Porque as pessoas lá, 90 anos é jovem. Você ter 90 anos em Icária. Porque lá tem gente de 108, 107, 106, andando, conversando, dançando, brincando. Então esse livro aí, se você quiser aprofundar, é um livro muito interessante. Aliás, não é isso só. No próximo slide eu vou mostrar para você, tem outro livro dele também, mais recente agora, aprofundando ainda mais nesta solução, que está aí comprovada, comprovada, porque as pessoas estão aí vivendo muito mais do que a média. Então isso é chamado zona azul. Então vamos estudar essa zona azul. O primeiro que eu coloquei aí é o arquipélago de Okinawa, no Japão. Muita gente fala ilha de Okinawa. Não existe ilha de Okinawa. Existe o arquipélago. O arquipélago de Okinawa tem 161 ilhas. Nesse próximo slide, eu vou te mostrar o mapa de Okinawa. Está aí o mapa. Ó. É um arquipélago com 161 ilhas. Naha, que vocês estão vendo lá, é a capital. Este é o lugar do mundo onde mais se vive. Aí você deve estar perguntando, mas é genético? Não, não é genético, porque quem muda daí para outros lugares não vive tanto. Existe alguma coisa no costume aí, que nós vamos ver,
na alimentação, que nós vamos ver, no costume, no segredo da ilha, que nós vamos discutir. Então, esse é um deles, certo? Aí, por exemplo, tem o Sr. Toguchi, com 105 anos, tomando o seu sol diário. Então, eles têm um costume lá, a ilha ensolarada, eles têm costume de diariamente tomar o seu banho de sol, de 10, 15, 20 minutos, mas diariamente eles fazem isso. E isso faz uma diferença muito grande, como nós vamos discutir aqui no decorrer dessa apresentação, tá? Olha aí, as famílias de Okinawa, elas têm por costume, eu sei que você vai estranhar, mas elas vão comemorar o aniversário de morte no cemitério. Eles estão almoçando aí em homenagem ao morto que está fazendo 1, 2, 3, 5 anos de morte. Então é levado o almoço para o cemitério e onde a família se reúne e o segredo de viver muito está principalmente na alimentação, que nós vamos discutir aqui. E no próximo slide eu mostro para você o que predomina em Okinawa. Predomina o turmérico, que é aquele açafrão da terra, predomina a pimenta e predomina a soja fermentada, que é tem o natto e o miso. Aliás, eu quero dizer para você que em todo lugar onde tem longevos, onde tem pessoas vivendo muito, você vai encontrar um alimento fermentado. Ele pode ser até diferente de um lugar para outro, mas o alimento fermentado faz uma grande diferença na saúde e faz você viver mais. Todos os lugares onde se encontra uma predominância de longevos, você encontra na alimentação algo fermentado. No caso aí dos japoneses de Okinawa, é a soja fermentada, é o turmérico, que também se encontra muito na Índia, que se encontra no condimento curry, e é a pimenta. Então esse aí é o trio que predomina nessa arquipélago. O segundo região da Zona Azul que eu quero discutir com você é uma região da Sardenha. A Sardenha, como você sabe, é uma ilha que fica no mar Mediterrâneo, pertence à Itália, e tem uma região dela que se chama Barbagia. E na Barbagia também você encontra. E é interessante que quando você olha o Okinawa, as mulheres vivem mais do que os homens. Enquanto que na Sardenha, as mulheres e os homens vivem mais ou menos igual. É o único lugar em todo o planeta Terra onde as mulheres e os homens vivem mais ou menos o mesmo tempo. Em todas as outras há uma diferença. Por exemplo, no Brasil, a mulher vive de 7 a 8 anos a mais do que o homem. A mesma coisa ocorre nos Estados Unidos. A mesma coisa ocorre na Europa. Agora, quando você chega na ilha da Sardenha, os homens e as mulheres têm a mesma sobrevivência, tá? Então vocês estão vendo aí, ó, a Itália, essa forma de bota aí, vocês estão vendo aí à esquerda no mar Mediterrâneo, vocês estão vendo a ilha da Sardenha, que fica ao sul da ilha de Córcega, que está acima dela. Então é nessa ilha aí que também foi feito esse estudo da National Geographic, foi publicado, mostrando que o pessoal que vive aí vive muito mais do que dos outros lugares. Aí saiu uma senhora de 107 anos, lá dessa ilha de Sardenha, uma brincadeira que ela fez quando foi entrevistada. Ele disse que a minha língua continua funcionando bem, falo muito, entendeu? Tendo um senso de humor aos 107 anos, sendo parte dessa ilha aí. O terceiro que eu coloquei em verde aqui, porque não faz parte da publicação dos trabalhos da Zona Azul, que é o Vale Vilcabamba. Não confundir com a cidade de Vilcabamba. A cidade de Vilcabamba fica no Peru. O Vale Vilcabamba fica no Equador. Então vocês vão ver aqui no próximo slide onde é que está localizado. Olha lá. Vocês estão vendo que tem o Peru faz divisa ao norte com o Equador, quase na divisa com o Peru, é aquilo que está em vermelho lá. Esse é o Vale de Vilcabamba. Também tem pessoas com muito mais de 100 anos de idade, mas esse não foi contado na publicação da Zona Azul. A Península de Nicoya, na Costa Rica, fica na parte pacífica da península, é um outro lugar também que tem as mesmas características. Vocês estão vendo aqui nesse slide, a Península de Nicoya, ali o Oceano Pacífico, aí lá também encontram-se muitas pessoas com mais de 100 anos de idade. E no próximo, a ilha de Icária, na Grécia,
que fica entre a Grécia e a Turquia, mas pertence à Grécia. E é a ilha onde as pessoas esqueceram de morrer. É assim que é conhecido. A ilha onde as pessoas esqueceram de morrer. Porque pessoa lá com 90, 95, 100 anos trabalhando não é novidade. Tá? Tá aí a ilha, que fica entre a Grécia e a Turquia, a ilha onde as pessoas esqueceram de morrer. Muito bem. E finalmente, eu quero apresentar para vocês a cidade de Loma Linda, na Califórnia. Essa cidade, no próximo slide você vai ver, essa cidade fica a 90 quilômetros de Los Angeles e mais de 50% da população de Loma Linda são adventistas do sétimo dia. E é a única religião conhecida que se preocupa também com a saúde, se preocupa com a atividade física, se preocupa com a alimentação predominantemente vegetariana. Então, os indivíduos dessa igreja, que pertencem a essa religião, pertencem a essa igreja, eles têm uma preocupação, bebem muita água. A igreja recomenda tomar 8 copos de água por dia. E você vai ver aqui o seguinte, olha que interessante, nesse slide. Aqui está a Ellen White, que é uma das fundadoras da religião adventista do sétimo dia. E aqui está um cirurgião de 91 anos, nascido lá, criado lá em Loma Linda, cirurgião cardíaco, com 91 anos, ele ainda participa de 20 cirurgias cardíacas por mês, com 91 anos de idade. Você vê que é uma coisa raríssima. E nesse próximo slide está o Frank Shipper. Você está vendo ele aqui com 103 anos de idade, andando a cavalo, e nos finais de semana, olha o esporte que ele gosta de praticar. Você entendeu? Com 103 anos ele continua praticando. Desde a juventude ele faz isso aí. Então vocês estão vendo que são pessoas saudáveis. Não são pessoas doentes. São pessoas que vale a pena viver até essa idade. Não é verdade? Se você quiser aprofundar mais nisso aí, existe um site chamado www.bluezones.com e lá você vai fazer a avaliação do seu Vitality Compass, onde tem um teste para ver o quanto que qual que é a sua idade verdadeira, não é a idade da sua certidão de nascimento, entendeu? E eu gostaria de introduzir para você 2 termos aqui por enquanto. Primeiro, o que é o seu Ikigai? E segundo, o que é o seu Moai? Tem 3 coisas interessantes que os japoneses nos ensinam de Okinawa. Uma coisa chama Ikigai. Ikigai quer dizer, qual é a sua finalidade de vida? Quando você acorda de manhã, qual a sua motivação para aquele dia? Porque se você não tiver essa motivação, você acaba adoecendo e morrendo. E qual o seu Moai? Qual é o grupo de pessoas em volta de você que você compartilha a vida? Como é que é a sua vida familiar? Como é que é o seu ambiente? O quanto que você compartilha? Entendeu? Isso é muito importante. E nós vamos ter um outro conceito que vai vir mais adiante, que também vai lhe encantar. Hã? Mas isso aí é muito bonito no livro, né? Essas regiões todas. Eu quero saber como que você cria a sua própria zona azul. Então o que esses autores fizeram? Eles fizeram 7, 8 anos de estudo, eles colocaram nesses livros e eles criaram um mapa para você seguir. Se você quer, eles pegaram o que existe de denominador comum entre esses povos e nós vamos poder compartilhar com você esse mapa. Tá? Começando a partir de agora. Primeiro, seja fisicamente ativo. O que eles descobriram? Nenhum desses povos tem uma academia de ginástica. Eles não vão para a academia levantar peso. Eles não vão andar na esteira. Eles têm uma atividade física o dia inteiro. Eles andam, eles sobem morro, eles descem morro, eles sobem escada, eles descem escada. Eles fazem coisas normais, eles não têm aquela história de ficar lá repetindo. Então é bem diferente a abordagem. Você tem que procurar algo que lhe agrade, você gosta de caminhar, você vai montar suas caminhadas, mas que ao mesmo tempo seja prazeroso e não tenha sofrimento. Então você tem que estar fisicamente ativo. E nessa atividade física, 4 coisas se destacam. Você tem que ter algum exercício nesse que você faz, que tem uma certa resistência, senão você não vai aguentar a segurar o seu bisneto no colo.
Você vai ter que ter uma atividade que lhe dê fôlego, que é a chamada atividade aeróbica. Você vai ter que ter uma certa flexibilidade, senão você não é capaz de pegar o que caiu no chão. E você tem que desenvolver um certo equilíbrio, porque você vai ver aqui daqui a pouco, que eu vou mostrar, que nos Estados Unidos, 50% das pessoas com mais de 65 anos caem pelo menos uma vez por ano, porque perde o equilíbrio. À medida que nós vamos envelhecendo, vai enfraquecendo a nossa musculatura, a nossa resistência vai diminuindo, nós vamos tendo menos fôlego, nós vamos tendo menos flexibilidade e nós vamos ter menos equilíbrio. Então, quando você cria uma atividade física, seja ela qual for, nem que seja escovar os dentes numa perna só, que eu vou propor aí para você, que é uma coisa tão simples, mas que está estimulando o seu cerebelo todo dia e fazendo o equilíbrio, que é essa constância que faz a diferença. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para você que tal escovar os dentes de pé em uma perna só. 1 em cada 3 adultos com mais de 65 anos cai pelo menos uma vez por ano nos Estados Unidos. Isso é uma coisa séria. E muitas vezes essa queda pode causar, inclusive, uma fratura óssea. Então, por que eles caem? Por falta de equilíbrio. Então, qual a atividade que você vai criar na sua casa, que você não precisa trocar de roupa, colocar tênis, ir para uma academia, que você pode fazer no seu dia a dia? Eu ensino para os meus alunos médicos que entre um paciente e outro, por que eles não dão 20 voltas em volta da mesa do consultório? Não precisa ir a lugar nenhum, você faz ali. Por que você não anda dentro do seu apartamento? Por que você não anda em volta da sua mesa de jantar? Por que você não vai dar um passeio lá embaixo? Por que você não anda em volta do prédio? É o que for melhor para você. Não precisa, eu tenho que ir para uma academia, eu tenho que pagar, eu tenho que ir vestido, eu tenho que... Não é isso, não. Esses povos não tiveram nada disso, mas eles todos são fisicamente ativos, que é isso que interessa. Aí está o doutor Del Montique de novo, ele dando uma aula, isso aí é parte de um vídeo que eu tenho dele, ele dando uma aula e mostrando o seguinte: você com uma toalha, você pode acertar a sua coluna. Você que reclama de coluna, dor na coluna, se você faz uma ginástica do jeito que ele está fazendo, essa ginástica que ele está fazendo aí, isso aí é para acertar a coluna, colocar as vértebras no lugar. Ele faz com uma toalha, ele mostra, você não precisa de ficar levantando peso, nada disso. Claro, se você quiser, tudo bem. Eu estou dizendo quem não está podendo. Aí, você pode fazer isso aí, ó. Um simples exercício desse, simples, você saiu do banho, vai ajustar acertar suas vértebras. Nós estamos procurando coisas simples aqui, que não complique, certo? Saia da mesa ainda com fome. Isso é muito interessante. Isso foi Confúcio que primeiro colocou isso, tá? Chama Hara Hashibu. Hara Hashibu é o seguinte, é você, enquanto você está comendo, você pergunta assim, acabou a fome? Que é diferente de você perguntar, estou satisfeito. Quando você diz, eu estou full, eu estou satisfeito, eu estou cheio, já passou do ponto. Porque você, para ficar full, para ficar cheio, para ficar satisfeito, você tem que aumentar um hormônio no corpo, que vai lá no hipotálamo e causa você não querer mais. Esse hormônio chama leptina. Só que se você aumenta a leptina todas as refeições, você acaba desenvolvendo resistência leptínica, que é um precursor da resistência insulínica. Uma coisa simples, que vem sendo praticada por milênios, é você comer para encher só 80% do estômago. Você tem que sair da mesa sabendo que você podia até comer mais. Mas você escolhe, porque ao invés de você perguntar, eu estou satisfeito, você pergunta assim, acabou a fome? A fome acabou. Você podia até comer mais, mas já não é por fome mais, é por apetite, que é diferente de fome. Então, uma coisa simples, extremamente sábia, praticada por todos os habitantes de Okinawa, que é o Hara Hashibu, tá? Hara Hashibu. Aqui, Hara Hashibu, é um adágio é Confúcio, tem um N demais ali, tá? É Confúcio. Hara Hashibu foi criado por esse chinês, que era um filósofo, e mostrando que você tem que sair da mesa
ainda com fome. Ainda com fome, não. Sem fome, mas não cheio. E tem vários estudos interessantes que a gente não tem tempo de compartilhar, mas deixa eu compartilhar um com vocês. Se você não coloca a comida na mesa, mas você coloca ela num lugar que você tem que levantar para servir, você come 14% a menos. Tem estudos publicados mostrando isso. 14% a menos. Tá? 12% a menos. Olha que coisa interessante. Eles descobriram que se você comer num prato pequeno e se você beber num copo alto, você come menos e bebe menos. Comparado com você comer num prato grande e tomar bebida, o que for, num copo largo. Então está aí no meio comparado, ó, um copo fino, alto, que um copo largo. Quanto mais largo é o copo, mais você vai ingerir. Quanto mais fino é o copo, menos você vai ingerir. Quanto maior o prato, mais você vai comer. Quanto menor o prato, menos você vai comer. Isso tem estudo todo publicado, mostrando que a escolha disso aí faz a diferença. A comida não está na mesa, o tamanho do seu prato, a altura do copo que você bebe, e etc. São detalhes que lhe ajudam nesse processo. Evite produtos alimentícios. Você vai ao supermercado, saiu com um carrinho, você tira uma foto, 90% que a pessoa trouxe de lá não é alimento, é produto alimentício. Próximo, o pessoal da Sardenha, eles têm um vinho especial chamado Canonal, extremamente rico em polifenóis. Quer dizer, um cálice, uma taça por dia desse tipo de vinho funciona como se fosse um remédio. Você pode estudar isso aí direitinho, talvez incluir isso na sua vida. Procure ingerir fermentados, nós já conversamos sobre isso, principalmente natto, miso, tempê, tá? Que os japoneses ingerem. Próximo, por que fermentados? Porque isso vai abastecer a nossa microbiota intestinal, que tem mais bactérias nesse intestino vermelho grosso que vocês estão vendo aí, do que 10 vezes mais do que no corpo inteiro de célula. Nós temos 10 vezes mais bactéria no nosso intestino grosso do que número de células no nosso corpo. Nós temos 10 elevado a 13 células no corpo. Nós temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino grosso. E elas são bactérias amigas. E elas ajudam, entre outras coisas, no sistema imune. Então, se você quiser ter saúde, você tem que ter uma microbiota intestinal saudável. Se você quiser ter uma microbiota intestinal saudável, alimentos fermentados ajudam. Você vai ter que decidir que tipo de alimento fermentado que você vai incluir no seu dia a dia. Tenha um propósito de vida, que é o Ikigai. Então, a pessoa que vive muito, ou ela quer, o propósito dela é ir brincar com os netos, o propósito dela é encontrar com os amigos, tem que ter alguma coisa grandiosa para você fazer, tá? Alguma coisa. Então, como é que eu transformo obstáculos em etapas? Entre onde eu estou e onde eu quero chegar, existem obstáculos, mas eu posso interpretá-los como obstáculos ou eu posso interpretar como etapas. Como que eu faço essa distinção? Se eu manter o meu foco na minha meta, o que eu encontro entre onde eu estou e a minha meta deixa de ser obstáculo e passa a ser etapas. E o céu é o limite, eu tenho que aprender a trabalhar com a imaginação. Você já viu alguma vez um cavalo verde? Não, mas você pode imaginar um cavalo verde. Quer dizer, o que existe hoje, há 20 anos atrás, 80% do que existe hoje não existia com a tecnologia. Então a imaginação é hierarquicamente superior ao conhecimento. Então eu tenho que imaginar aquilo que parece impossível hoje, porque aquilo que é impossível, só é impossível até que alguém faça. Deixa de ser impossível. Então, se eu consigo imaginar coisas que os outros não conseguem, eu vou conseguir atingir coisas que os outros não atingem. Então, eu ter esse propósito de vida faz toda a diferença.
E é isso, né, doutor? A gente está num momento hoje que as pessoas estão muito desesperançosas, né? Elas acham que não é possível mesmo para elas, né? A gente percebe isso no próprio discurso das pessoas, mas também na forma como elas são tratadas, né, doutor? Eu acho que a saúde você não pode delegar para ninguém, nem para o seu médico. O seu médico pode ser o seu parceiro, mas a responsabilidade da sua saúde é sua. Só que, infelizmente, você não teve uma orientação daquilo que faz bem e daquilo que faz mal. E, às vezes, pensando que faz bem, você vê uma propaganda de uma margarina, por exemplo, e acha que aquilo é para o coração e aquilo ali é gordura trans ou gordura interesterificada, que é pior ainda, e acha que tá bom. Você acha que se você tirar a gordura boa da sua alimentação, que você está fazendo um favor, e o seu cérebro reclama, porque os 70% do seu cérebro é feito de gordura, entendeu? Então a gente vem andando num caminho errado, infelizmente. E eu sou obrigado a falar isso, porque eu pesquiso 8, 10 horas por dia, e a minha finalidade é trazer isso para vocês, entendeu? E eu estou aqui para falar o que é verdade, e está tudo documentado. Tudo documentado, né, doutor? Na verdade, é uma dúvida que eu tenho, né? Que se o senhor sofre algum tipo de pressão para que não fale, se de alguma forma falar sobre isso lhe traz algum pesar, doutor? Como é que é isso? Pressão tem, né? Mas é a minha missão de vida, né? A minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. E eu vou fazer isso até o dia da minha morte, até o dia de eu transcender, mudar meu endereço cósmico. E faz parte, eu sei que tem um preço, mas eu estou disposto a pagar esse preço. Hoje a gente até está vivendo mais, mas a que custo de doença, né, nós doutor? estamos vivendo mais, mas também estamos ficando mais tempo doente. O que adianta você viver 90 anos e estar desde os 70 doente? O negócio não é só acrescentar dias à sua vida, mas, sobretudo, acrescentar vida a seus dias. E esse programa aqui das Zonas Azuis, que está publicado em livros, em trabalho científico, feito pelo National Geographic, foi quem patrocinou todo esse estudo, que levou muitos anos, 7, 8 anos de pesquisa. Isso mostra a essência da coisa. E são todas coisas simples, não tem nada sofisticado lá, mas que você tem que fazer no dia a dia, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. O perdão não modifica o passado, mas expande o futuro. Você que está aí nos assistindo e que tem um ressentimento no seu coração, ou contra o seu pai, ou contra a sua mãe, eu acho que está na hora de você deixar isso, porque você vai, eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Onde é que está seu pai? Ele já morreu. Ele vai ficar muito sem dormir essa noite por causa disso. Essa falta de perdão, você que está sofrendo. Então, perdoar, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Se você não está perdoando os seus entes queridos, com quem você... Bom, uma coisa é uma pessoa que não é nada da sua família, que veio e te fez mal. Vai cuidar na vida dela, você vai cuidar na sua. Você não precisa ir lá perdoá-la. Ela até merece, depende do que ela fez. Nós temos um sistema criminal, ela vai ter que pagar juridicamente pelo que ela fez de errado. Que até vai servir de lição para ela. Mas eu estou dizendo os entes queridos, da sua família, porque se você tem problema com seu pai, você tem problema com todos os homens que você encontra. Se você tem problema com a sua mãe, você tem problema com todas as mulheres que você encontra. Então você perdoar seu pai, perdoar sua mãe, no fundo, você está perdoando o mundo e você vai viver mais. Então uma coisa que eles descobriram nesse estudo das zonas azuis é que esse pessoal todo, desses lugares todos, não guardavam ressentimento. Isso é uma coisa muito interessante de ser passado. E no próximo slide, eu mostro para você, crie tempo para relaxar. Às vezes pode ser até trabalhando, porque se você gosta, se o seu foco é trabalhar, para você trabalhar é amor em ação. Então, mas você tem que ser uma coisa que você se sinta muito bem. Se o hobby seu e o seu trabalho é a mesma coisa, na realidade você não tem um trabalho, você tem um hobby, né, e ganha por isso. Isso é o ideal. Eu aqui, por exemplo, não me sinto que estou trabalhando. Isso aqui, para mim, eu faria de qualquer jeito, entendeu? Tenho prazer fazer isso, poder estar ajudando quem está aí nos assistindo, como você. Mas procurar relaxar. Mas do ponto de vista prático, que é o que interessa,
aqui do ponto de vista médico. Nesse próximo slide, eu vou mostrar para você o que nós chamamos de medicina, da posição de Trendelenburg. O que ela se caracteriza? Os pés estão mais elevados do que a cabeça. Se você chegar em casa, deitar no sofá e colocar os pés para cima, só o fato de você fazer isso, você estimula o seu parasimpático. Nós temos 2 sistemas nervosos autônomos atuantes. O simpático durante o dia e o parasimpático durante a noite. Quem não consegue desligar do simpático não dorme, porque dormir é parasimpático. Então, se você tem dificuldade de desligar, eu recomendo que você chegue em casa e arrume uma posição onde os seus pés fiquem mais altos que a sua cabeça. E esses pés mais altos que a cabeça, em questão de minutos, 2, 3 minutos, começa a equilibrar o seu parasimpático simpático. E você, naquela noite, você vai dormir melhor. Olha que coisa simples, ó. Foi demonstrado. Inclusive, quem descobriu isso foi o Dr. Trendelenburg, tem o nome dele. Por isso que é escrito daquele jeito lá, porque o N antes do B, mas o nome dele é assim, Trendelenburg. Entendeu? Então fica aí para você a dica, ó. Uma coisa simples, fácil de fazer. No próximo slide, eu estou mostrando para vocês, isso é usado em hospitais, é usado para tratar taquicardia paroxística supraventricular e tudo mais, olha aí. São posições especiais para certos tratamentos individualizados, quando você tem uma simpaticotonia muito grande. Próximo. E aumente o seu envolvimento social. Sinta-se útil. Você, quando coloca a sua cabeça no travesseiro à noite, você tem que perguntar o seguinte: custei mais do que contribuir ou contribuí mais do que custei para o universo? Essa pergunta recorrente, feita toda noite: hoje eu custei mais do que eu contribuí ou eu contribuí mais do que eu custei? Isso faz toda a diferença. Porque enquanto você estiver contribuindo mais do que custando para o universo, você é um privilegiado, porque isso vai retornar para você de uma forma ou de outra. E o universo vai conspirar mais facilmente a seu favor. Isso, o trabalho em conjunto, você ter pessoas para te apoiar. Você tem que, é o que o japonês chama de moai. Moai é você ter um grupo de pessoas que te apoiam, porque a solidão facilita o adoecimento. Está provado na literatura, certo? Saiba escolher os seus amigos, é o moai, também dos japoneses, principalmente o pessoal lá de Okinawa. Falam muito dessa palavra, é uma palavra japonesa, que é você saber escolher os seus amigos que vão envelhecer junto com você, certo? O Sócrates já dizia: diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Se você está querendo nadar, voar com águias, você não pode morar em terreiro de perus, porque peru não voa. Então você tem que ver o que você está almejando e as pessoas que vão te apoiar. Por exemplo, se você encontra um parceiro, uma parceira, que junto com você vai entrar nesse programa de desenvolvimento, de poder trazer mais vida para os seus dias e mais dias para a sua vida, se você tem alguém que faça isso com você, faz toda a diferença. Porque você está criando o que se chama de moai. Entendeu? Alguém está te dando, está estimulando. Um estimula o outro, que estimula o outro, que estimula o outro. Nada acontece até que algo se mova. E não adianta você só assistir essa aula aqui, achar interessante, gostar das ideias e não tomar uma ação, não ter uma ação, não tomar uma atitude. Você tem que fazer algo, porque o que vai fazer acontecer é a ação. Se não houver ação, não acontece nada, como Einstein dizia. Nada acontece até que algo se mova, ou seja, até que haja uma ação. E como é que é a estratégia? Sempre comece pelo mais fácil. Você vai pegar uma fruta nessa árvore aí, ó, pega aquela ali, ó, ela está mais evidente, mais perto, mais fácil, mais baixo. Procure fazer alguma coisa que seja fácil. Se você começar pelo mais difícil, não tem jeito. Você desiste. Você começa pelo mais fácil. Faça o mais fácil. Amanhã o mais fácil. Depois da manhã. Aí vai chegar uma hora que aquilo que você achava difícil torna-se fácil. Começando pelo mais fácil. É uma filosofia que funciona. Até para vestibular. Vamos voltar para a ciência. O Dr. David Perlmutter,
que é um dos mais famosos neurologistas americanos do mundo, ele diz que em 1998 foi publicado pela primeira vez que o cérebro é capaz de gerar novas células. São células troncos cerebrais. E que, portanto, todos nós podemos ter uma segunda chance. E ele fala isso quase que com lágrima nos olhos, porque o pai dele morreu de Alzheimer. E ele sentiu o sofrimento todo do pai. E hoje, com as descobertas, tudo que é importante de descoberta do cérebro aconteceu nos últimos 15, 20 anos. 90% do que a gente sabe de cérebro ocorreu nos últimos 15 anos. Então, isso aí eu acho que é uma grande esperança. Mas eu tenho esperanças maiores do que essa aí. Como é o caso, por exemplo, do Dr. Dale Bredesen, professor da Universidade de Califórnia, Los Angeles, também neurologista. E esse cara provou que você pode curar Alzheimer. Não sou eu falando, é ele. Está o nome dele aí, ó. Procura na literatura. Você vai ver. Inclusive, eu vou lhe mostrar aqui o livro dele. Próximo slide. Aqui está o trabalho no PubMed. Olha lá, revertendo o declínio cognitivo, reversão do declínio cognitivo na doença de Alzheimer. É um dos trabalhos que ele publicou. Olha lá, ele está lá em verde como primeiro autor. Nesse próximo slide, eu vou mostrar para você outra publicação, Reversão do Declínio Cognitivo, um programa terapêutico novo que ele instalou. Ele e os seus alunos, que ele ensina isso, você médico que está nos assistindo, você pode hoje nos Estados Unidos fazer um curso com ele, com o Dr. Bredesen, e se certificar em tratar Alzheimer, e reverter Alzheimer. Ah? E olha só, porque é uma coisa séria, que nesse próximo slide, olha só, aqui está o livro dele, O Final da Doença de Alzheimer. O primeiro programa para prevenir e reverter declínio cognitivo. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Quer dizer, é um indivíduo acadêmico, professor da Faculdade de Medicina, que começa a falar que agora ele pode reverter Alzheimer sem remédio. Isso é que é importante eu falar para você. É sem remédio. Se você duvida, você adquire esse livro, você pode entrar no Amazon.com, baixar esse livro digital, lê-lo, ele tem lá mostrando como é que ele faz isso, já fez mais de 100 pessoas e publicou. E esse conhecimento nem chegou ao Brasil ainda, não sei por quê. Esse livro tem 2 anos para publicar. Vale a pena ficar sabendo. O quê? Diabetes aumenta em 50% o risco de desenvolver Alzheimer. Então, se você é diabético, mais uma razão para você se preocupar. E no nosso programa lá, em Coração Anti-Infarto, nós temos um capítulo enorme sobre a cura do diabetes, que também hoje está sendo praticada nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares, sem remédio. O foco aqui é sem remédio. É deixar a natureza fazer o trabalho dela. Quando você normaliza a fisiologia, a natureza sabe como fazer a cura. Quem cura não é um médico, é o corpo. Ele tem a sua própria inteligência. E no próximo slide, eu estou mostrando para você aqui o que acontece com o passar dos anos. Aí na horizontal aí está a idade. 3 coisas começam a cair e vão caindo. É o coenzima Q10, é o alfa-lipóico, que é o próximo slide, tá? E o terceiro, que é a acetil-L-carnitina, que é esse em verde. O amarelo é o coenzima Q10, o branco é o alfa-lipóico e o verde é a acetil-L-carnitina. E essas 3 componentes, coenzima Q10, o alfa-lipóico e a acetil-L-carnitina, são substâncias produzidas pelo organismo e extremamente importantes na fisiologia cerebral. Eu recomendo que você vá discutir com o seu médico sobre essas substâncias. Eu te recomendo que você entre na internet, faça uma pesquisa sobre coenzima Q10, faça uma pesquisa sobre ácido alfa-lipóico, faça uma pesquisa sobre acetil-L-carnitina, e quando você combina essas 3, esse trio aí, faz parte do programa que o Dr. Dale Bredesen usa para curar Alzheimer. São substâncias que o corpo possui. Então é mais uma dica aí para você. Correlação não é causação, tá?
nos últimos 20 anos, dobrou a venda de tênis. Nos últimos 20 anos, dobrou a obesidade. Você está querendo dizer que agora usar tênis causa obesidade? Claro que não. Cuidado com os estudos epidemiológicos que trazem correlação. Eles não estão mostrando causação, eles estão mostrando correlação. Mas eles são interpretados e passados para os pacientes como se fosse causação, como se fosse causalidade. E não são. Põe isso na cabeça. Bom, nós já estamos com 1h20, nós estamos caminhando para o final, mas ainda temos algum tempo aqui. Nós vamos falar mais ou menos 1h30, não é isso? Isso, doutor. E aí eu gostaria de conversar com você sobre uma nova ciência que nos permite resgatar o controle sobre a nossa vida. No próximo slide você vai ver aqui que aqui eu tenho uma lagarta, no próximo slide você vai ver que eu tenho um casulo, no próximo slide você vai ver que eu tenho uma borboleta. E no próximo slide você vai ver os três juntos, a lagarta, o casulo e a borboleta. Olhando esse slide, eu vou te explicar o que é epigenética. A lagarta, o casulo e a borboleta têm o mesmo DNA, têm o mesmo genoma, mas têm epigenoma diferente. Eles têm o mesmo DNA, a mesma sequência, tudo igualzinho. Se for fazer o DNA, é o mesmo, não mudou nada. Mas olha só, a expressão gênica dada de um jeito forma uma lagarta, de outro jeito forma um casulo, de outro jeito forma uma borboleta. Então quem manda na biologia não é a genética. Quem manda na biologia é a epigenética. E está demonstrado isso para você aqui nesse slide. Isso é muito importante. E do mesmo modo que aqui está sendo modificado o epigenoma, eu posso modificar a expressão gênica no meu DNA dependendo, por exemplo, da minha alimentação, dependendo da minha atividade física, dependendo do meu sono reparador, dependendo da quantidade de água que eu bebo. Então tem uma série de fatores, que é multifatorial, que vão para o lado certo ou vão para o lado errado, que eu posso fumar, eu posso beber, eu posso cheirar, aí vai para o outro lado, certo? E no próximo slide, eu estou mostrando para você aqui o DNA, e agora vocês vão ver aqui, ó, o seguinte, ó, isso aí, ou esse aqui, ó, vão criar uma expressão gênica diferente. Embaixo você não vê nenhum alimento, com essa seta vermelha aí. Você vê produto alimentício, não tem alimento aí, ó. Isso é um carrinho cheio de produto alimentício. Em cima você tem alimento. Isso aí pertence à farmácia de Deus. Ah lá, são alimentos que a natureza fez. E o mesmo genoma que eu tenho, se eu for ingerir a minha vida inteira essa parte de baixo, eu vou para o caminho errado. Se eu vou ingerir essa parte de cima, eu vou para o caminho certo. A opção é minha. Eu sou o capitão do meu navio. Então não adianta você ficar reclamando, aí eu não recebi um bom DNA. Não, você precisa trabalhar bem o DNA que você recebeu. Quando você está jogando baralho, não adianta você ficar reclamando que as cartas que você recebeu são ruins. Você tem que jogar o melhor que você sabe jogar com as cartas que você tem na mão. Então você recebeu um DNA, use a parte de cima, que ele vai expressar as coisas boas e vai inibir as coisas ruins. Certo? Nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de água, precisamos de proteína, precisamos de gordura, precisamos de carboidrato, precisamos de vitaminas e precisamos de minerais. Só que as vitaminas e os minerais estão cada vez mais menos nos nossos alimentos. Mesmo que você tenha uma mesa, do ponto de vista teórico, completa, aquele alimento provavelmente pode estar faltando vitamina, pode estar faltando mineral. Na minha concepção, e de muitos que estudam isso profundamente, hoje você não tem uma saúde perfeita, a não ser que você tenha um certo grau de suplementação. Converse com o seu médico a respeito disso. Certo? Muito bem? Olha que interessante o que eu criei. Esse aqui é um DNA. Olha o que acontece. Esse DNA que vocês estão vendo aí pode ser expresso assim, ó. Olha lá, que é o amarelo. Ou pode ser expresso assim, ó, que é o verde. É o mesmo DNA. Olha as letras lá em cima. Todas vieram lá de cima. Eu posso ter o mesmo DNA. Nesse DNA eu posso fazer expressão de doença ou eu posso fazer expressão de saúde, dependendo dos meus hábitos de vida.
dependendo do meio ambiente onde eu vivo, dependendo do estilo de vida, dependendo da minha alimentação e assim por diante. Então, eu tenho o genoma, que expresso, pode causar doença ou pode causar saúde. No fundo, o que interessa é o epigenoma. É o que eu fiz com aquele genoma que eu tenho. Então, o melhor jeito de eu mexer no meu epigenoma é através dos alimentos saudáveis, dos alimentos funcionais, que eu discuto em profundidade nas 10 horas de gravação que nós temos no programa Coração Anti-Infarto. Certo? Muito bem, aqui eu tenho um camundongo, nesse slide seguinte eu tenho um papagaio e nesse slide seguinte eu tenho um ser humano. Agora, colocar os três em perspectiva, eu vou perguntar para você por que o camundongo vive 2 anos, por que o papagaio vive 40, 50 e por que um ser humano pode viver 100. Você vai me responder, a genética. Eu sei que é a genética, mas o que na genética? A velocidade de encurtamento do telômero. Para muitos de vocês, talvez essa seja uma palavra nova. Telômero. Entra lá no Google, Dr. Google, e vai aprender o que é telômero. Porque da agora para frente você vai escutar com muita frequência. Certo? Essa árvore aí só tem 2 no mundo, uma na Califórnia, uma em Jerusalém, desculpe, em Israel, e é chamado Matusalém. Não é à toa que essa árvore é chamada Matusalém. Ela, no ano 2020, ela vai completar 4.851 anos, que eles podem fazer isso usando tecnologia de carbono e determinar a idade. Isso tem a ver com o encurtamento telomeral dela, certo? Telômeros são esses amarelinhos que ficam, cada par de cromossoma, no meio tem um centrômero, que é esse azul mais forte no meio, e nas extremidades tem um telômero. Toda vez que uma célula se replica, ela encurta um pouquinho o telômero. E existe uma enzima chamada telomerase que faz isso esticar de novo. Então hoje tem muitos trabalhos na área de telomerase. Aliás, isso que você está vendo aí, eu acho que isso aí é uma montagem, porque o que eles descobriram naqueles 5 lugares lá na Okinawa, lá na Grécia, lá na Sardenha, lá em Loma Linda e etc., e lá na Nicoya, ninguém fuma. Aquele pessoal não tem fumo. Pessoas com mais de 100 anos não encontraram nenhum tabagista. Ninguém fuma. Entendeu? Mas é possível que isso aí ocorra. Pode ser. Essa pessoa tem um telômero muito longo. Então o encurtamento telomeral dela está diminuído, por alguma razão. Isso pode acontecer, mas eu acho muito pouco provável. Muito pouco provável. E olha aí, você quer mais ciência do que essa? No Prêmio Nobel de Medicina, 2009, telômeros, telomerase e anti-envelhecimento. Uma palavra que aqui no Brasil é nome feio, as instituições médicas não querem que você pronuncia, é razão de Prêmio Nobel de Medicina. Você quer coisa mais científica do que Prêmio Nobel de Medicina? Você falar que anti-envelhecimento não é científico, você vai me desculpar, você está blasfemando. Porque a doutora Elizabeth Blackburn e a doutora Carol Greider e o doutor Jack Wastak ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. 3 universidades, a Universidade de São Francisco, a Universidade de Johns Hopkins, a Universidade de Harvard, sobre telômero, telomerase e anti-envelhecimento. Quando alguém falar para você que isso não é científico, você mostra isso aí para eles, tá bom? E vai lá ver por que eles ganharam o Prêmio Nobel. Certo? Existe uma teoria de que tudo depende do ponto mais fraco. Se eu pegar essa corrente e puxar ela vai arrebentar no ponto mais fraco dela. O ponto mais fraco do seu corpo qual é? Tem família que todo mundo morre de câncer. Tem família que não tem câncer. Tem família que todo mundo morre de coração. Tem família que não tem doença cardíaca. Tem família que o pessoal morre de cirrose hepática. Tem família que não tem... Você tem que primeiro perguntar o que é o ponto mais fraco na minha família. Porque você é tão jovem quanto mais velho dos seus órgãos. Vou falar de novo. Você é tão jovem quanto mais velho dos seus órgãos. Você pode ter um coração espetacular. Se você tem um fígado muito ruim e você está na fila de transplante hepático, você não vai morrer por causa do seu coração, você vai morrer por causa do seu fígado. Então a sua prioridade é o órgão mais fraco. Você tem que trabalhar naquilo que é o elo mais fraco. Esse conceito é muito importante. Tá?
E o envelhecimento se manifesta no corpo todo, começando pela pele. A pele é uma das primeiras manifestações, começa com as rugas que vocês estão vendo aí. E isso aí reflete o que está acontecendo lá nos outros órgãos também. E não adianta eu atuar onde não precisa, atuando na causa onde está a raiz do problema. Não adianta eu tomar um remédio para cuidar de um sintoma, porque o remédio, ele remedia, ele cuida do sintoma. O médico não te promete que você vai te curar. Por quê? Porque ele está usando remédio, ele está remediando, ele está cuidando do sintoma, ele está fazendo o que esse indivíduo faz aí. Agora, se eu vou na causa do problema, é totalmente diferente. E é essa medicina que nós estamos produzindo, fazendo tudo para que você tenha conhecimento e que você seja responsável pela sua saúde. Certo? Eu tenho uma frase que eu digo assim: você é aquilo que a sua comida comeu. Eu sei que é forte a princípio, mas olha só, eles fizeram um estudo em São Francisco, 69% do conteúdo de carbono, de carne e leite, dos restaurantes de São Francisco, um dia foi milho. Um dia foi milho. Ou seja, se a carne que você está comendo, se a vaca que você está comendo, a carne, ela comeu milho, na realidade você está comendo milho. Você tem que perguntar, não é o que você está comendo, o que a sua comida comeu. Isso é a pergunta muito mais importante. Por isso que você tem que procurar alimentos orgânicos. Tem que caminhar para isso. Mesmo que você pague 20% a mais, você tem que caminhar para alimentos orgânicos. Você tem que dormir. Um leão dorme 20 horas por dia, sabia? Você tem que ter um sono reparador. Você tem que tomar sol. O sol é nosso amigo, não é nosso inimigo. Tá? Olha aqui, o Michael Holleck, que é uma autoridade em vitamina D no mundo, e participou, inclusive, de parte da descoberta da vitamina D, ele tem esse livro aí, entre muitos outros, que é The Vitamin D Solution, que eu recomendo você ler. Olha que coisa interessante, olha que fascinante. Na internet, no Amazon.com, você tem mais de 700 livros sobre vitamina D. Tem gente que nunca leu um livro de vitamina D, porque não está lendo em inglês, não tem livro de vitamina D em português, que nunca leu um livro de vitamina D e fica dando opinião. A coisa é muito mais complexa. Eu já li mais de 30 livros de vitamina D e continuo aprendendo. Vitamina D foi descoberta em 1937, olha lá, por Indals e Bock. Em 1980, há praticamente 40 anos atrás, o Dr. Holleck já publicava no Science. Leia o livro do Dr. Holleck. Você vai aprender alguma coisa sobre isso, a importância deste hormônio, que na realidade é um hormônio, na sua vida. Tá? Água é a substância, é o nutriente mais abundante que tem no corpo. Você lembra como eu falei que os adventistas do sétimo dia tomam 8 copos d'água por dia? E uma das explicações porque eles vivem muito está aí. Porque a hidratação é um problema sério. 30% a 40% dos brasileiros andam desidratados. Aí também tem uns 25, 30 livros sobre água. Esse aqui é um deles, se você quiser aprofundar a quarta fase da água. Gerald Pollack. Tá também na internet, lá na Amazon.com. Aqui está o material todo do Masaru Emoto, mostrando que a água tem uma memória. Isso é feito em microscopia de campo escuro. E eu não quero tomar seu tempo aqui agora com isso, porque isso aqui requeria muito mais tempo e nosso tempo está acabando, mas procure tomar uma água saudável, tá? E procure tomar uma água que vem de uma fonte mais perto da sua casa, porque quando a água viaja, ela não vem de avião, ela vem de caminhão. E se vai ter uma hora que é meio-dia, o sol está batendo, e se vem num galão de plástico, aquilo pode liberar bisfenol A e fitalato e contaminar a sua água. Eu não vou falar mais sobre isso, além disso aqui, tá? Os ovos, que tem 30 anos que eu venho falando, agora como saiu nas capas das revistas, que é bom, agora todo mundo acredita, mas eu quero dizer para você que o mito do ovo é um problema sério. Eu levo isso muito a sério, porque tudo que a vida precisa está no ovo, tá? Aqui eu tenho um trabalho publicado de 7 páginas
com o doutor Olivo Robson, o doutor Robson Olivo. Ele é um PhD em ciência de alimento, e nós juntos publicamos esse trabalho, o ovo ingerir ou não ingerir, e aqui estão tem 36 referências bibliográficas só sobre o ovo, mostrando o quanto que o ovo faz bem, está aí na literatura para vocês, nós publicamos esse trabalho. Sobre o sal, não dá tempo de discutir aqui, mas você tem que procurar um sal integral, não refinado. Também, se você tiver interesse em estudar isso, nós publicamos um trabalho sobre sal. Aqui está o sal do Himalaia, também, inclusive lâmpadas de Himalaia, de sal, que são boas. E aí está, ó. Olha lá, vilão ou herói? No Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research. Quer dizer, eu faço uma pesquisa, não é brincadeira. Eu estudo profundamente, 8 páginas, com 18 referências bibliográficas, mostrando que o sal não é o que você pensa. Todos os trabalhos que tem mostrando que o sal não é bom, foi feito com sal cloreto de sódio, e não com sal não refinado, que é o que eu estou defendendo aqui para você. Tá bem? Lembre-se que a uva, uma vez madura, nunca mais volta a ser verde. Então, uma mente aberta por uma ideia contundente nunca volta a ser a mesma. Você está escutando isso já há 1h30 e eu espero que isso vá fazer uma diferença. Essa aula vai estar disponível aí e você vai ter a oportunidade, se quiser, vê-la novamente. Eu quero dizer para você que a vida é uma sequência de olá e até logo. Para você dar o próximo olá, você tem que dar o até logo. E eu estou dando o meu até logo aqui hoje à noite. O grande olá, você não está lembrado? Mas você deu quando você chegou no planeta Terra. Você chegou aqui chorando e quem estava aqui para lhe receber estava sorrindo, porque você estava chegando. Eu espero que quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico, ocorra exatamente o contrário. Você vai sorrindo porque você cumpriu a sua missão de vida e quem ficar aqui vai ficar chorando porque você está indo. Mas isso não vai demorar muito. Então eu espero que você não só fique contando os anos para chegar o dia da sua morte, mas que você também tenha saúde para desfrutar com seus entes queridos e revolucionar a sua saúde. Isso está disponível para você hoje. Eles já fizeram o estudo, eles já mostraram as zonas azuis, nós já trouxemos isso aqui para você, nós mostramos o que é científico, nós mostramos como é que cura, já tem hoje curando o Alzheimer, publicado livros e trabalhos sem remédio. Agora é a sua vez, chegou a sua vez de fazer alguma coisa, não é só assistir isso aqui e achar interessante, né? Qual a decisão que você vai tomar? Isso aí é com você. Muito obrigado.